Começa a Lana. A gente fica como em porta de elevador, né? Um querendo que o outro passe em primeiro lugar. Eu acho esse capítulo um capítulo importante, porque, embora ele seja uma continuidade dos anteriores, ele foca as diferentes formas de rotação internas a um capital individual. Principalmente os diferentes ritmos de rotação. Quanto às formas, ele já chama atenção no início, dizendo que a rotação dos vários elementos do capital não vai ter um caráter meramente quantitativo, por exemplo, períodos de tempo, mas também se diferencia qualitativamente. E aí ele volta a nos lembrar da maneira como circula o capital fixo e a maneira como circula o capital circulante. Eu acho interessante nesse capítulo porque ele fala o capital fixo funciona como uma espécie de âncora da rotação do capital. Ou melhor, âncora da reprodução do capital. Esse é outro aspecto interessante que vale a pena a gente prestar atenção nesse capítulo. Porque ele diz o seguinte: quando o elemento do capital fixo, que rota o seu valor no maior período de tempo dentre todos os elementos do próprio capital fixo, nós vamos ter, nesse período de tempo, o período de tempo que define a reprodução do capital. Então, ele fala, olha, uma máquina pode durar 10 anos, uma ferramenta pode durar 2 anos, ou melhor, ela pode rotacionar o seu valor durante 10 e 2 anos, respectivamente. Então, essa máquina, ela, em média, por ano, vai transferir 1/10 do seu valor para o produto. A ferramenta, se ela dura 2 anos, ela vai transferir, em média, a metade do seu valor para o produto por ano. Mas tem elementos do capital fixo que podem durar 50 anos. E até mais. Ele fala aí dos edifícios, das obras de irrigação, canais, estradas. Ou seja, tem componentes do capital fixo, do capital, que tem um prazo longuíssimo de rotação do seu valor. O elemento do capital fixo, dentre todos os elementos do capital, que tem o prazo mais longo de rotação do seu valor, define o período da reprodução do capital, porque aí todos os elementos do capital já passaram por
várias rotações, enquanto esse elemento mais duradouro, que é a âncora da reprodução do capital, rotacionava uma vez só. Ele faz estimativas aí de 10 anos até 50 anos para a duração de um prédio, mas ele fala que esses elementos duradouros vão ser em determinados substituídos, é líquido e certo. Embora em outras passagens, lá no final, nos capítulos anteriores, ele falou: um túnel dura tanto tempo que é até difícil contabilizar a transferência de valor para o produto. Ou seja, ele tenta criar um cenário que mostra como os elementos do capital fixo e do capital circulante vão rotacionar o seu valor em diferentes períodos de tempo. Sendo que a rotação do capital fixo é qualitativamente diferente da rotação do capital circulante. Ele toma como quadro ou um marco para poder medir esses tempos de rotação dos diferentes elementos do capital, aquela forma dinheiro que se transforma em meio de produção, que se transforma em mercadoria, que se transforma em dinheiro. Então ele fala, o único jeito que nos permite ver essa rotação é a fórmula que começa em dinheiro e termina em dinheiro. Então ele vai ver o período de tempo que começa com a compra do meio de produção, o uso desse meio de produção no processo produtivo, a sua transformação em mercadoria e a substituição do meio de produção. A transformação do meio de produção em mercadoria, a transformação da mercadoria em dinheiro e, novamente, a transformação em meio de produção. Então, aí aparece claramente o esquema de rotação do capital fixo e de rotação do capital circulante, sendo que a rotação do capital circulante constante vai ser diferente da rotação do capital circulante variável. Então, o capital fixo, os vários elementos do capital fixo vão transferir fracionariamente o seu valor para o produto, em um período de tempo que pode ser longo. As matérias-primas e matérias auxiliares, ainda que possam ficar algum tempo no estoque, vão transferir o seu valor integralmente num só processo de trabalho e produção, tendo que ser logo depois substituídas. E a força de trabalho, diz o Marx, ela vai rotacionar de acordo com o contrato de compra da força de trabalho. Pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser. Mas o capitalista deve ter capital em forma de dinheiro disponível para renovar permanentemente a força de trabalho. Ele põe aí, no fundo, o ano como o marco da rotação do capital, coisa que ele já tinha feito nos capítulos anteriores, porque ele parte da agricultura, né, que naquele momento tinha produção anual. Então, na agricultura, fica mais fácil ver, já que a produção naquele momento era anual, essa rotação dos diferentes elementos, a maneira como os diferentes elementos passavam
por todas as fases da rotação. E o elemento mais duradouro do capital fixo, definindo o período da reprodução do capital. Então, ele vai dizer que o capitalista, ele está tentando relacionar o seu lucro com o período de reprodução. Pode ser que o período de reprodução seja tão longo que comprometa o lucro do capitalista. Você vê que em capítulos anteriores, o Marx fala que nem todo processo produtivo faculta a relação capitalista de produção. E aí pode entrar o Estado no processo, assumindo determinados ramos ou atividades produtivas. Enfim, vamos discutir. Não, ali nessa parte também já fiquei pensando, né, no quanto disso, assim, do controle, né, desse processo para conseguir cada vez também guardar mais, né? E de como aí depois que a parte do crédito que é a coisa que está agora me Certo. deixando curiosa, porque ele começou a falar sobre isso, daí eu já tô tipo assim, e aí, sabe? Porque é isso, é tão parece que tem começa a ter um controle assim da exploração, por exemplo, né, tão grande que daí já consegue inclusive prever certas coisas, né? E aí esse dinheiro tu nem usa mais todo ele e consegue guardar isso, sabe? Tipo, e daí ele fala ali, né, já começa a falar da questão de como isso vai se reverter em crédito depois, tipo. Já quando ele desenvolve essa teoria do fundo de reserva para substituir os elementos do capital fixo, ele já começa a apontar o papel do crédito na reprodução do capital. Coisa que ele vai detalhar lá no livro 3. Mas, por exemplo, o capitalista, ele não vai pôr o dinheiro debaixo do colchão. Ele Sim. deposita no banco, o dinheiro dele vai render. Ou seja, o dinheiro dele vai servir para impulsionar o processo de rotação do capital de outros capitalistas. Assim como quando ele precisar substituir as máquinas, no todo ou em parte, ele que poderá ter usado o seu fundo de reserva, por exemplo, numa situação emergencial, pode lançar mão do crédito. Você vê que o Marx ele só adianta lá no final do capítulo que o sistema de crédito, assim como o capital comercial, tem um efeito acelerador da acumulação. Porque, veja, a descrição abstrata que o Marx faz desses ritmos de rotação nos transmite a imagem de uma rotação e uma reprodução do capital que parece um reloginho. Mas ele mesmo se encarrega de nos dizer que o ambiente em que isso ocorre é anárquico. Com concorrência entre capitalistas. Então, mas ao mesmo tempo essa acumulação tipo assim, que o surreal para mim é pensar que tipo, é tanta exploração, né? Consegue acumular tanto que daí, tipo, ele já consegue também, né, depositar esse dinheiro, enfim, transformar em crédito, sabe? E já pensar futuramente daí nesse investimento, né? Tipo... Não, por exemplo, ele fala, não necessariamente a máquina vai ser usada até exaurir o seu valor de uso. Uhum. A entrada de uma máquina nova no mercado, que torna muito mais produtivo o processo
de trabalho praticamente coage os capitalistas a substituírem suas máquinas. Ocorre o que ele chama aí de obsolescência moral da máquina. Ela ainda tem valor de uso para 5, 6, 8 anos, mas ela já não é produtiva o suficiente para facultar o capitalista concorrer em condições de igualdade com seus pares. E aí é interessante o Marx dizer que as crises de superprodução acabam sendo um marco nesse processo de substituição de máquinas ou substituição de capital fixo, porque os capitalistas que sobrevivem ao impacto da crise tentam, nesse momento, substituir as máquinas mais antigas e menos produtivas por máquinas mais novas e mais produtivas. Daí ele dizer, o momento da crise, em que há uma substituição massiva de máquinas pelos capitalistas, já cria a base para nova crise no futuro. Porque, claro, os capitais vão se tornar muito mais produtivos, né? Eles vão poder produzir maiores quantidades de mercadoria em menos tempo, ou no mesmo tempo de produção. Outra coisa que eu pensei, Lendo, foi tipo o que aconteceu agora com a enchente, né? Porque assim, no ramo gráfico, basicamente as empresas menores fecharam as portas, não tinham mais como, né? Tipo, não tinha de onde tirar grana, né, para montar de novo a empresa. E aí as de porte médio, né, mesmo, né, assim, não era nem porte grande, mas as de porte médio, assim, que estão, né, num patamar bem legal, simplesmente, assim, foi um momento de investir para Claro, muitas delas. claro, claro. Foi lá, a dona da empresa onde a Maíra trabalha foi para a Alemanha para visitar a fábrica para ver o que ela ia trazer, entendeu? Então, assim, a preocupação que existia, né, era para ela era não ir lá e ver o que ela ia trazer de mais moderno, sabe? Tipo, É muito interessante isso, né? Porque é uma confirmação, uma corroboração dessa tese de que a crise gera esse impulso, porque a crise pode ser um processo grevista prolongado, pode ser uma enchente, pode ser uma crise de superprodução. Eu acho que está no livro da Rosa. Eu estava lendo aqui um dos capítulos que nós vamos discutir a semana que vem, e tem um trecho aqui que parece que ela está falando dos nossos dias, né? É exatamente disso. Ela dizendo ao capitalista ele tem que ter uma reserva para o caso de enchente, incêndio florestal. sim. E é muito isso. E aí também pensando, né, que ficou todo. E aí, assim, né, todos os trabalhadores, né, da empresa preocupados se, meu Deus, pobre, né, da dona da empresa, como que ela vai fazer para se reerguer e tal. Teve toda uma comoção, né? Tipo, gente, é óbvio que ela tem esse crédito, entendeu? É óbvio. Claro, claro, claro. Óbvio. Ela não vive só do que ela tá ali no... Ah, E esqueci outra, agora. ela pode até se aproveitar de uma conjuntura em que o governo federal põe Exatamente o que um aconteceu. banco público para financiar a juros menores. Ela fez exatamente isso. Ela substitui as máquinas por um custo baixo, Uhum. mesmo que as máquinas não tenham sido destruídas pela enchente. E aí que tá. Claro que ia demorar, é um negócio que realmente demora para tu conseguir. É que aí que tá, demora para consertar, vale menos a pena do que ir lá e comprar uma. Claro, exatamente. E tem isso também, né? Às vezes, o nível do dano É, compensa descartar a máquina e pôr uma nova no lugar. exatamente. Eu acho que não é na Rosa, não. Eu acho que é aqui no Marx mesmo. Deixa eu ver. Eu ia dizer, porque eu acho que tem sim.
Que a Porque eu gente acho que começa a ler os dois textos são semelhantes. Mas não, mas eu acho que a Rosa está sendo muito mais. É realmente muito mais fácil de ler. Mas agora no capítulo 4, Alana, presta atenção no começo, porque ela vai usar o conceito de taxa média de lucro, que é um conceito que ela tira do livro 3 do Capital. No livro 3 do Capital, o Marx diz o seguinte: o valor da mercadoria, no âmbito da concorrência, adquire uma nova configuração. Ele adquire a configuração daquilo que ele chama de preço de produção. O preço de produção é a taxa média de lucro mais o custo de produção. Custo de produção é o C mais V, capital constante mais capital variável. Então, a distribuição desse lucro médio obtido pela concorrência, claro, ele está pensando em condições de concorrência em que os capitais estão agindo livremente, podendo mudar de ramo e tudo mais. Esse lucro médio vai ser distribuído. Essa é uma tese que nós temos que explorar mais no livro 3, para cada um dos capitais individuais, de acordo com a magnitude do capital. Então, a proporção da distribuição da massa global de lucro é configurada, é dividida pelo número de capitais como lucro médio, vai ser distribuído de acordo com a grandeza do capital. Então, um capital menor recebe menos, um capital maior recebe mais desse lucro médio. Então, ela já está adiantando aí, ela não fala em preço de produção, mas ela já está adiantando uma figura que o Marx desenvolve lá no livro 3, que é a figura da taxa média de lucro, né? Onde é que está esse negócio? Será que o... Pois é, eu estou olhando aqui também, não estou achando. Mas eu sei que eu li isso. Não faz muito. Não, eu li isso hoje. Então, estou É, indo no Marx ou na Rosa. não sei. Mas não é no da Rosa? Deixa eu ver. Eu tinha a impressão de que eu tinha visto, acho, no da Rosa. Não tô com o meu aqui perto. Eu não vou achar aqui agora, não. Eu li uma frase assim, com certeza.
Mas você vê que o Marx reduz tudo a tempo médio, né? Aonde? Aí a rotação global do capital, que é a reprodução. Adiantado é a rotação média de seus diversos elementos. Uhum. Na página 1, capítulo 9, início. Aí ele põe modo de calcular mais adiante. Ah, sim. À medida que se trata apenas de períodos de tempo diferentes, nada mais fácil que tirar sua média. Mas, 2, existe aqui uma diferença não apenas quantitativa, mas qualitativa. Uhum. Será que eu não grifei? Eu li e não grifei essa questão do Pode ser incêndio. também. Mas não, mas é que eu também tenho a impressão de ter lido isso. A gente vai achar. Não foi adiante, né? Não sei. Oh. Não sei. A Lúcia está chegando aí. Olha, legal. E aí, Lúcia? Tudo bem, Olá. Lúcia? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, como é que tá? Também. Desculpa que eu já acho que eu fiquei 3 semanas ausente, né? Não sei, Lúcia, eu acho que foram 2. É. Ai, minha vida tá tão louca. Como sempre, tá cada vez pior. Lúcia, mas nada relativo à saúde e tal, é a correria do dia a dia mesmo, né? Sabe que é? Houve problema de assédio no meu trabalho. Nossa, Bah. E a gente, a semana passada, eu e meu grupo de área nos reunimos todos os dias para a gente ver como é que lidava com a situação. E isso veio até hoje. É com uma chefe maluca que a gente está. E eu também dei uma fugida. Depois que eu vi, falei, não adianta nada. Eu corri num local, porque o meu notebook não tem entrada de 3, então tive que. O que eu tinha aqui de Benjamin certo. não estava funcionando, fui correndo. Mas, sabe, nem liguei a cabeça, apesar que eu preciso disso para a noite, para usar o computador. E aí eu me atrasei de novo um pouquinho. Não, tranquilo, Lúcia. Nós começamos um pouco mais cedo hoje, mas nós vamos retomar, de acordo com o que a gente tinha planejado, assim que você chegasse, né? Nós estamos discutindo o capítulo 9, Ai, que maravilha. que é o capítulo em que o Marx discute os ritmos da rotação dos vários elementos do capital. Ele, no capítulo anterior, ele já chamava a atenção para o fato de que os vários elementos do capital vão circular de maneira diferente. Há uma diferença qualitativa na maneira como os vários elementos do capital procedem à sua rotação.
Ele, para nos Só mostrar uma essa... dúvida. O que seria essa rotação? Quando ele fala em rotação, ele está pensando naquele ciclo que começa em dinheiro, que se transforma em meios de produção, utilizados, meios de produção e força de trabalho, utilizados no processo produtivo, que produz uma massa de mercadorias carregada de mais-valia, que se transforma novamente em dinheiro. Então, aí a gente tem um ciclo. Esse ciclo ele tem que recomeçar. O dinheiro tem que ser transformado em meios de produção e força de trabalho, e assim sucessivamente. É claro que o Marx, ele, desde o início, vem mostrando a complexidade da estrutura dessa rotação. Por exemplo, ele fala que o capital vai circular de uma maneira, a mais-valia de uma maneira um pouco diferente. Ela pode ser consumida integralmente pelo capitalista, no caso da reprodução simples, que não é o caso do capitalismo, ou ser utilizada na reprodução ampliada do capital, que é o caso do capitalismo, etc. De qualquer modo, ele vai mostrando como a circulação da mais-valia começa depois da circulação, do início da circulação do capital, que o capital começa lá com uma quantia em dinheiro. Ato seguido, ele vai utilizar os conceitos de capital fixo e capital circulante para mostrar como os elementos materiais do capital circulam de modo diferente. Esses conceitos de capital fixo e circulante, ele considera que são conceitos aplicáveis exclusivamente à esfera da produção, ao capital na esfera da produção. O capital fixo, para ele, é constituído pelas máquinas, pelos prédios, por todos os componentes do capital que transferem fracionariamente o seu valor para o produto. Então, se a máquina dura 10 anos, ela transfere um décimo do seu valor por ano, em média, para o produto. Depois de 10 anos, ela é sucata e tem que ser substituída por uma nova. Fazendo abstração do sistema de crédito, o valor que a máquina transfere para o produto, na medida em que esse produto é vendido e transformado em dinheiro, o capitalista tem que separar para um fundo de reserva que ele vai alimentando anualmente até a máquina se transformar em sucata e ele ter que comprar de novo a máquina, substituí-la in natura, como ele fala. Por outro lado, tem dois elementos do capital produtivo que vão repassar, ainda que de formas diferentes, integralmente o seu valor para o produto. Essa fração do capital, que repassa integralmente o seu valor para o produto, é constituída pelas matérias-primas e matérias auxiliares, portanto, uma parte do capital constante, e pelo capital variável, ou seja, a força de trabalho. Então, no conceito de capital circulante, ele agrupa matérias-primas
matérias auxiliares e força de trabalho, do ponto de vista da maneira como circula o valor desses componentes do capital. Paulo, o que seria matérias-primas auxiliares? Não, não matéria-prima é uma coisa, matéria auxiliar é outra. Ele usa o conceito de matéria auxiliar, em geral, ele diferencia os objetos de trabalho em matérias-primas e matérias auxiliares. Embora lá naquele capítulo em que ele analisa o processo de trabalho, ele aponta um momento em que o elemento da natureza foi simplesmente destacado da natureza sem sofrer qualquer transformação. Esse objeto de trabalho destacado da natureza, a árvore cortada, por exemplo, sem sofrer nenhuma transformação ulterior, ele chama simplesmente de objeto de trabalho. Ele não dá outro nome. Mas na medida em que essa árvore é cortada em tábuas, por exemplo, as tábuas vão ser, já como resultado de um processo de transformação, matéria-prima para a fabricação de uma mesa, de móveis, etc. A Martha Harnecker, naquele manualzinho dela de materialismo histórico, foi tão popular aí nos anos 70, foi tão útil para mim quando eu estava na graduação. Uhum. Eu acho que foi lendo aquele livrinho da Martha Harnecker que eu me armei para ler o Marx, né? Uhum. Ela usa o conceito de matéria bruta para designar esse elemento natural simplesmente destacado da natureza, e matéria-prima, a matéria bruta que já sofreu algum processo de transformação. A Martha Harneck foi útil pelo didatismo dela, né? Ela olha, relação de produção, ela explica, força produtiva, ela explica, ela vai destrinchando, né, cada conceito. E para quem está chegando agora, como era o meu caso naquele momento, isso acaba sendo muito útil, né? Sim. Mas as matérias auxiliares são matérias que podem entrar ou não materialmente no produto, mas que têm um papel acessório no processo produtivo. Por exemplo, o combustível usado na iluminação da fábrica, aquela fábrica do século XIX. Então, esse combustível usado na iluminação, ele tem custo. Ele é comprado pelo capitalista. Ele faz parte dos meios de produção. Mas ele não entra no produto. A graxa usada na lubrificação das máquinas. Em geral, o Marx fala no sebo utilizado na lubrificação das máquinas. Dá para imaginar o cheiro das fábricas na época, né? Mas também, por exemplo, um corante, que é uma matéria auxiliar da indústria química, usada, por exemplo, na indústria têxtil, na indústria da fiação. Então, a matéria-prima do fio é o algodão, ou é a lã, ou é a seda. E o corante entra aí como uma matéria auxiliar, mas que se incorpora materialmente no produto. Usualmente, o Marx vai usar esses três conceitos para designar o objeto de trabalho. O elemento simplesmente destacado da natureza, o minério, a madeira, ele chama genericamente de objeto de trabalho.
esse elemento natural que já sofreu algum processo de transformação, ele vai chamar de matéria-prima ou de matéria auxiliar, dependendo da função que vai ter no processo produtivo. Então, as matérias-primas e as matérias auxiliares transferem todo o seu valor para o produto, quer façam parte dele ou não. O valor dos elementos necessários à iluminação da fábrica entram no produto, se transfere para o produto e se transfere integralmente, ao contrário da máquina que vai transferindo apenas fracionariamente o seu valor ao produto. Mas o Marx fala, ela transfere a matéria-prima, o seu valor ao produto, porque ela é produto de um processo de trabalho anterior. Esse processo de trabalho que produziu a matéria-prima é a substância do seu valor, e esse valor é transferido para o produto. No caso da força de trabalho, Marx diz, não há simples transferência de valor. Por quê? A força de trabalho, ela reproduz o seu valor no próprio processo de trabalho em que está sendo produzida a nova mercadoria. Mas a força de trabalho transfere integralmente o seu valor, ou melhor, reproduz integralmente o seu valor no produto. O Marx usa essa palavra. A força de trabalho reproduz o seu valor no produto. Então, tanto as matérias-primas e auxiliares quanto a força de trabalho transferem, com a observação aí de que a força de trabalho reproduz, integralmente o seu valor para o produto. Então, essas são duas maneiras de circulação dos elementos do capital no processo produtivo. Nesse capítulo, o Marx, supondo essa diferença qualitativa entre a transformação, a circulação do valor do capital fixo e a circulação do valor do capital circulante, vai tentar apreender os diversos ritmos em que ocorre essa circulação dos elementos do capital, chegando ao limite dessa circulação, que é o que ele chama de reprodução do capital. Então, por exemplo, enquanto uma máquina dura 10 anos e é utilizada durante 10 anos em N processos de trabalho, as matérias-primas e auxiliares são utilizadas num só processo de trabalho e transferem integralmente o seu valor para o produto. Então, o capital circulante, diz o Marx, pode circular 2, 3, 4, 5 vezes por ano, enquanto o capital fixo pode demorar 10 anos para circular, para completar o seu ciclo na rotação do capital. Se for um prédio, pode demorar 50 anos. Tanto a taxa quanto a massa de mais-valia
vistos pelo capitalista como taxa de lucro e massa de lucro, são calculados pelo capitalista em relação ao ritmo como o seu capital se reproduz, ao período de tempo em que o seu capital se reproduz. Quanto mais rápida é a reprodução do seu capital, maior a massa de mais-valia de que ele vai se apropriar. Maior vai ser a sua taxa de lucro. Determinados processos produtivos podem ter uma rotação tão prolongada que eles podem ser incompatíveis com a relação capitalista de produção. Aí o Estado entra em cena, desenvolvendo aquele processo produtivo. Quando Marx fala em um processo prolongado de rotação do capital, ele se refere tanto ao tempo que o capital fixo demora para transferir todo o seu valor para o produto, quanto à duração do processo produtivo, que pode ser muito extensa, como, por exemplo, no caso da indústria florestal. Hoje, claro, nós temos árvores que em 5, 6, 8, 10 anos estão produzindo, mas o Marx via as árvores da sua época sendo produzidas em 40 anos. Você falou agora, ele chama essa indústria de... Indústria florestal. Indústria florestal? Porque para ele, Lúcia, a agricultura também é capital industrial. Ah, é? Todo o capital produtivo para o Marx é capital industrial. E isso inclui a agricultura. Ele usa o conceito de capital produtivo ou capital industrial para diferenciar do capital comercial e do capital bancário. Como a agricultura, pecuária constituem processos produtivos, ele vai chamá-los de capital industrial. Ele faz isso acho que no penúltimo capítulo do livro 1, quando ele tratando lá de reprodução ampliada, antepenúltimo, reprodução ampliada, e ele dedica pelo menos uma seção à agricultura. Isso é verdade, ele dedica. E depois, no livro 3... Eu preciso reler isso. Não, a gente precisa estar sempre relendo. Eu estou sempre relendo por causa dos grupos de estudo. Como eu participo de todos, eu estou sempre me atualizando. Isso é bom, né? Tem a sua vantagem. Ontem, o Davi e a Eduarda, que são participantes do projeto, estão lendo o livro 1, eles apresentaram o nosso projeto na Jornada Acadêmica Integrada. A Jornada Acadêmica Integrada, chamada JAI, aqui na UFSM, Lúcia, é uma semana de apresentação de trabalhos por estudantes de graduação e pós-graduação. Então, é uma espécie de grande feira de apresentação de trabalhos, através de pôsteres, de apresentação de slide, como fizeram a Eduarda e o Davi, ou através de exposições. Esse ano, foram apresentados mais de 6.000 trabalhos. Maravilha! Então, você entra lá, é um grande feirão de trabalhos, né? A chamada JAI.
E então, claro, tem todo um período de preparação, de avaliação. O trabalho tem que ser aprovado para poder participar. Se a pessoa tiver que fazer correções para apresentá-la, tem que fazer essas correções. E depois tem uma avaliação da apresentação. E eles fizeram uma apresentação lá no centro de convenções da UFSM ontem à noite. Aí o Davi me mandou um recadinho, dizendo: estamos saindo do prédio aqui, acabamos de apresentar o trabalho. Mas aí, como eles apresentaram numa sala que era predominantemente da pedagogia e da educação especial, ele falou: quase todo mundo te conhecia lá. Muito Então isso bacana. facilitou. E já virou uma tradição aqui na universidade, né? Todo ano tem. Lá em Seropédica, na Rural, eles fazem a reunião anual. Anteriormente, ela era simultânea com iniciação científica e trabalhos da pós. Certo. Agora, só da graduação, acho que empobreceu. E aqui mantém o pós-graduação. Na URGS tem um salão. Mas predomina a graduação aqui também. Ontem, como é a Semana da JAI, a Semana da JAI, o calendário universitário da UFSM suspende as aulas. Aí, como a minha aula da quarta-feira na História já tinha... a semana passada já tinha sido feriado, eu os consultei para ver se daria para fazer uma aula nessa quarta, se ninguém tinha compromisso com a JAI e tal. Aí eles me deram um retorno dizendo: olha, tem alguns que estão fora de Santa Maria, mas se a aula for por videoconferência, não tem problema. E aí eu fiz a aula por videoconferência, até gravei para compartilhar com quem não compareceu, que foi uma sugestão deles também. Mas a primeira parte da aula foi uma parte não gravada, foi basicamente discussão sobre o Capital. Muito legal. Eles demonstram um interesse muito grande na leitura do Capital, né? Eu não sei como saiu, eu acho que eu mencionei que um colega dele estava apresentando o trabalho sobre o grupo de estudo do Capital na JAI, não me lembro como é que começou a história. E aí muitos estudantes demonstraram interesse, né? Teve lá um menino que falou: olha, eu já li até o livro 2, né? No livro 2 eu comecei a ter mais dificuldade por causa da série de conceitos novos, né? Eu acho até que eu vou... Não me ocorreu isso na hora, mas eu acho que eu vou convidá-lo, como ele já deu uma olhada no livro 2, eu vou convidá-lo para participar desse grupo aqui. Um tal E de depois, texto. se tiver dúvida, ele participa algumas vezes do 2. Claro, claro. E porque também tem o livro da Rosa, né? E tem o livro da Rosa, né? Pode ser. Como ele já leu o livro 2, ele poderia ler o livro da Rosa sem problema. E outras meninas dizendo: comecei a ler e não consegui avançar, achei muito difícil. Aí eu falei: olha, o começo é difícil mesmo, né? O próprio Marx alertava para a dificuldade do começo. E aí muitos se interessaram por compor o grupo no início do ano que vem. Então, talvez eu monte um novo grupo de leitura do livro 1 com esse pessoal da história. Eu vou abrir, mas eu sei que esse pessoal tem interesse.
Eu sei que muitos lá estão lendo Marx, estão lendo Engels, estão lendo Origem da Família e tal. Há um interesse pelo Interessante, marxismo. que grupo interessante, né? Pois é, eu achei também, Lúcia. E quando vê esse, pode ser até presencial. Eventualmente pode ser presencial. Porque de início, os nossos grupos eram presenciais, né? O primeiro foi online. O primeiro foi online? Eu acho que Claro, não, Alana. mas o primeiro não foi aquele eu, tu, a Gabi, a Cíntia. Ah, verdade, a Gabi estava participando. A Gabi estava na Espanha, eu em É, Floripa, é, em isso Porto mesmo. Alegre e tu em Santa Maria. É isso mesmo. Foi por causa da Gabi. E eu estava em Floripa, a Cíntia em Porto Alegre. Ah, verdade, verdade, é isso mesmo. Era um negócio que não tinha como ser presencial. Então, só depois é que nós formamos um grupo presencial. E logo, Alana, ficou claro que tinha que ser por videoconferência, porque participantes começaram a fazer seleção de pós-graduação, a sair de Santa Maria, querendo continuar no debate, né? Sim. Não, facilita muito. Mas é bom também presencialmente, eventualmente. Mas voltando aí ao nosso capítulo, Lúcia, nesse capítulo 9, o Marx tenta discutir os ritmos da rotação do capital a partir dos ritmos da rotação dos vários componentes do capital. Então, ele considera que o capital só fecha completamente o seu ciclo, ou seja, só se reproduz quando o elemento mais duradouro do capital fixo transfere todo o seu valor para o produto. Um prédio, por exemplo, né? Aí ele fala em 10 anos, às vezes fala em 50 anos. Na verdade, então, o capital físico Fixo. fixo, ele é praticamente também o sinônimo capital constante, né? Não, não, Lúcia. Não, Não, porque o capital fixo é uma parte do capital constante. Por quê? As matérias-primas e matérias auxiliares, juntamente com a força de trabalho, vão constituir o capital circulante. peraí, você pode falar de novo? As matérias-primas e as matérias auxiliares, que são parte do capital constante, juntamente com a força de Não, elas são trabalho, parte, perdão, elas são parte do capital fixo, né? não. Eles são parte do capital constante. Veja, Constante, aí é que está a diferença entre capital fixo e constante. tá. Capital constante é constituído pelos meios de produção. Máquinas, matérias-primas, todos os meios de produção são capital constante. Ele só transfere valor para o produto, um valor produzido num processo de produção anterior. Ao contrário da força de trabalho, que produz valor novo, inclusive um valor excedente, e que o Marx chama de capital variável. Então, essa é a composição do capital do ponto de vista do processo produtivo. Agora, o Marx está analisando a composição do capital do ponto de vista do processo de circulação e não do processo de produção, já que é a circulação que ele analisa no livro 2. Então, do ponto de vista da circulação do valor, ele vai dividir o capital em duas partes: capital fixo e capital circulante. Agora está ficando mais claro. O capital fixo, falou Alana,
Beijo, beijo. Até semana que Outro. vem. Tchau, até semana que vem. Tchau, Alana. O capital fixo, Lúcia, para ele é constituído por todos os meios de produção que transferem fracionariamente o seu valor para o produto. Por exemplo, um trator, se ele dura 20 anos, ele vai transferir 1/20 do seu valor por ano, em média, para o produto. Tá. Enquanto isso, ele continua no processo produtivo com a mesma forma que ele entrou. A forma do trator não se altera. A única coisa que vai ocorrendo é que ele vai perdendo o seu valor na medida em que ele perde o seu valor de uso. Ele vai transferindo o seu valor na medida em que se desgasta o seu valor de uso. Até chegar num ponto em que ele virou sucata. Nesse ponto, ou seja, quando ele transferiu todo o seu valor para o produto, ele tem que ser substituído por um trator novo. Então, do ponto de vista da circulação, capital. Só um momentinho, Lúcio. Do ponto de vista da circulação, capital fixo é uma parte do capital constante que transfere fracionariamente o seu valor para o produto. Capital circulante, do ponto de vista da circulação do valor, é constituído por uma parte do capital constante e pelo capital variável. A parte do capital constante, constituída por matérias-primas e matérias auxiliares, e o capital variável. Do ponto de vista da circulação do valor, o valor das matérias-primas e auxiliares e o valor da força de trabalho vão circular da mesma maneira. Por isso que elas estão dentro aí do mesmo conceito. Peraí, mas você falou no âmbito da circulação, o capital variável. Esse capital variável, É a força de trabalho. sim, mas ele será apropriado no âmbito do capital circulante. Sim. Não é do produção? Do não ponto seria de vista... na produção? Não, Peraí, mãe. Do ponto de vista da circulação do valor, vejam, não é do ponto de vista do processo de produção. Tá. É do ponto de vista da circulação do valor no âmbito da rotação do capital. No ciclo da rotação do capital ou da reprodução do capital. Do ponto de vista da circulação, o Marx põe uma parte do capital constante e o capital variável sob um só conceito, o conceito de capital circulante. Ah, agora sim. Essa parte do capital constante é constituída pelas matérias-primas e auxiliares. Por que ele põe junto com o capital variável? Exatamente porque o valor das matérias-primas e auxiliares vai circular da mesma forma que o capital variável. Tá. Ou seja, eles passam para o produto integralmente o seu valor. Então, não há coincidência entre capital constante, capital variável e capital fixo e capital circulante. Capital constante e capital variável são conceitos que o Marx usa para
expressar a composição do capital no âmbito do processo produtivo. Capital fixo e capital circulante são conceitos que o Marx usa para expressar a maneira como os vários elementos do capital produtivo circulam o seu valor. Porque o que ele está analisando aí é a circulação do valor do capital. Tá. E nesse capítulo 9, ele está analisando o ritmo em que esses diferentes componentes do capital realizam uma rotação, supondo aquela forma dinheiro que se transforma em meio de produção, se transforma em processo produtivo, que dá origem a uma massa de mercadorias carregada de mais-valia, que se transforma novamente em dinheiro. Aquela fórmula D linha, Uhum. que o Marx vai utilizar nesse capítulo para permitir a visualização da rotação dos diferentes componentes do capital. As diferentes rotações do capital fixo e do capital circulante. Então, ele fala, enquanto o capital fixo pode demorar 10 anos para realizar uma só rotação, ou seja, ser totalmente utilizado no processo produtivo e substituído por um novo, as matérias-primas e a força de trabalho podem rotacionar muito mais aceleradamente. As matérias-primas, ele dá o exemplo aí no capítulo, podem rotacionar 5, 10 vezes por ano. A força de trabalho, semanalmente, mensalmente, diariamente. Então, o capitalista compra a força de trabalho, ela transfere o seu valor integralmente para o produto, reproduzindo o seu valor, além de produzir uma mais-valia. E no outro dia, o capitalista tem que comprar de novo essa força de trabalho. Então, é esse dinheiro que vai comprar a força de trabalho, o uso da força de trabalho e a produção de mercadoria, que vai ser transformada novamente em dinheiro, para comprar mais força de trabalho. Essa seria uma rotação, de D até D. Então, os diversos componentes do capital vão rotacionar em ritmos diferentes. Sim. E ele fala, a âncora da rotação é aquele componente do capital fixo que demora mais tempo para rotacionar. Um prédio, por exemplo, um túnel, uma obra de irrigação, uma represa, que pode durar 10 anos, 50 anos. Então, a rotação do elemento do capital fixo que demora mais para realizar um ciclo completo define o tempo de reprodução desse capital. É como se esse elemento mais duradouro do capital fixo fosse uma espécie de âncora que definisse o tempo limite da reprodução daquele capital individual. Mas, diz o Marx, não pensem que o capital vai rotacionar como um reloginho. A produção capitalista e anárquica, os capitalistas concorrem entre si, e a invenção de uma nova máquina, por exemplo, pode fazer com que os capitalistas substituam o seu maquinário
antes do maquinário antigo ter exaurido todo o seu valor. Ou seja, antes do capital ter rotacionado todo o seu valor, antes dessa fração do capital fixo ter rotacionado todo o seu valor, ele já é substituído por outro. Então, a concorrência gera aquilo que já no livro 1 o Marx chamava de obsolescência moral da máquina. Ela não fica obsoleta só pelo uso. Ela fica obsoleta porque agora tem uma máquina nova muito mais produtiva. E se o capitalista não incorporar essa máquina nova, ele não vai conseguir concorrer com os outros capitalistas. Mas aí aparece uma observação no final do capítulo que eu achei muito importante, Lúcia. O Marx diz o seguinte: a substituição de máquinas acaba oferecendo uma das bases para as crises de superprodução. Por quê? Quando ocorre a crise, um dos movimentos mais comuns realizados pelos capitalistas é substituir as suas máquinas por máquinas mais produtivas. Ele aproveita o período de crise para renovar o maquinário. Então, isso significa que o novo ciclo de produção do capital como um todo vai ter início produzindo muito mais do que anteriormente, o que já aponta para uma nova crise num futuro não muito distante. Então, ele levanta essa hipótese não desenvolvida no capítulo, de que a substituição de máquinas num período de crise é um fator de geração de nova crise no futuro. É interessante porque a Lana estava dizendo, um pouco antes de você chegar, que a companheira dela trabalha numa gráfica. E nesse período aí de enchente, etc., do Rio Grande do Sul, a dona dessa gráfica aproveitou o contexto de financiamento mais barato para substituir as máquinas. Então, um momento de crise em que o capitalista, no caso é a capitalista, utiliza para renovar o seu capital fixo, para renovar ou uma parte do seu capital fixo, o maquinário, né? Claro, capital fixo não é só máquina, também é o prédio, é a estrada, é o túnel, é o trilho, é a estação de trem, no caso de uma ferrovia. Então, por exemplo, um túnel, ele pode durar séculos. Mas se a tecnologia dos trens muda, produzindo trens maiores, exigindo trilhos mais largos e túneis mais altos, aquele túnel vai ficar moralmente obsoleto e ter que ser substituído por um outro. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e aí, na reportagem, se mostrava a sala de concertos da Orquestra Sinfônica, que ficava numa antiga estação, que fica numa antiga estação da Sorocabana, em São Paulo. Então, a ferrovia foi desmobilizada e tal, e ficou aquele componente lá do antigo capital fixo transformado. Claro, ela não perdeu totalmente a função de estação, mas foi refuncionalizada, né? Ou seja, o Marx está mostrando como
O capital tem elementos que circulam num ritmo mais rápido, 2 vezes por ano, 3, 4, 5, 6 vezes por ano, e elementos que circulam num ritmo mais lento, 10 anos, 20 anos, 50 anos. E aí ele tira a média do ritmo da rotação de cada um desses elementos para ver qual é o prazo de rotação completo desse capital. Esse prazo de rotação completo, dado pelo prazo de uso do elemento do capital fixo mais duradouro, é o que ele vai chamar de reprodução do capital. O prazo de reprodução do capital. Que quando o mais duradouro se reproduz, todo o resto já foi reproduzido, né? Tá. Eu acho que é basicamente isso. Muito interessante, né? Muito. É, Eu não. vou ler É uma análise muito com inteligente. muita atenção. Ô, Lúcia, esse livro 2, ele é muito importante. Mas nós estamos no livro 3, não é? Hein? Não é livro 3? Não, nós estamos discutindo o 2, né? Ah, o 2, tá. É o capítulo 9 do livro 2. Tá. O grupo do livro 3 terminou na última semana de novembro. Não, terminou, acho que há 2 semanas. Última semana de outubro. Tá. E aí nós estamos começando a ler o livro da Rosa Luxemburgo. Você não quer participar desse grupo? Você sabe, eu não tenho vaga no meu horário. Certo. Ah, é na quarta-feira, né? Eu É o dou único aula dia que em nós temos segunda, aqui. terça e quarta. Você tem aula na quarta, agora que eu lembrei. E eu não dou aula de dia, só à noite, entendeu? Certo. Esse semestre eu estou dando aula durante o dia, mas durante muito tempo eu dei aula só à noite. Eu até De gosto. dia é muito melhor, sabia? Eu acho. Os alunos acho que são mais interessados. Tá É que, em difícil o geral, aluno Lúcio, da noite. o aluno do noturno é um trabalhador, né, que já chega meio Vem cansado. sempre cansado, É, não lê. Os é alunos, verdade. tanto matutino como vespertino, eles se dedicam à leitura. Não, são até autodidatas nesse campo, eles procuram de modo próprio, né? É. Aí Eles vão pegam bem. gosto pela matéria. Eu estou sentindo eu estou sentindo uma diferença muito grande, porque quando eu dava aula de dia era mais produtivo. Não, realmente o pessoal da noite, eu via nas turmas da noite, o pessoal chega, tá arrebentado, né? E aí é uma coisa complicada, Lúcia, porque trabalho o dia todo, às vezes eu saio para correr de manhã cedo e eu encontro o aluno da noite indo para o trabalho. Então, E depois eu vou reencontrá-lo à noite na sala de aula. Ele tem só o final de semana para ler, e aí final de semana, principalmente para as mulheres, tem um acúmulo de serviço doméstico, né? pois é, tudo isso atrapalha. E tem um outro componente, Lúcia, que mostra que o Conselho Nacional de Educação só sobrou a síndrome da Ilha da Fantasia, que é Brasília, né? Tradicionalmente, Brasília é chamada de Ilha da Fantasia, porque adotaram uma resolução sobre extensão na graduação, e aí simplesmente não tem como abrir tempo para o estudante noturno fazer extensão. Fisicamente não tem tempo. Não tem nem para a ciência, porque a iniciação científica, eu Claro. acho que deveria estar na frente da extensão. Ah, com certeza.
porque é preliminar para fazer extensão, né? É verdade. Está tudo sucateado. E na universidade que eu trabalho, inventaram, ou eu acho que está nessa resolução, a curricularização da extensão. Meu Deus do céu, que coisa mais Exatamente. absurda! Sim, exatamente. Não é só Absurdo. aí, não, Lúcia. Isso aí é Veio a uma, toque de caixa, é uma resolução do Conselho Nacional de Educação que está exigindo isso. mas na época do Bolsonaro ainda. Porque a pedagogia fez a reestruturação da grade e adotou essa curricularização. Eu não me lembro o ano que foi, eu vou Já até dar uma foi, checada na resolução. mas o que eu fiquei triste de pegar o currículo novo e o velho, o currículo novo reduziu o número de disciplinas obrigatórias e ampliou o número de disciplinas optativas. Certo. Perdeu Não, e está aquele vendo aí, conteúdo humano social. Assim, são disciplinas para cumprir protoforma, assim, protocolo, né? Para cumprir o certo, protocolo, carga horária, né? mas tirou educação em movimentos sociais, tirou tantas disciplinas importantes, gente, Certo. que dá a formação política do estudante, uma Exatamente. visão crítica da sociedade. Ai, que duas garotas, duas jovenzinhas que entraram recentemente, foram parar na coordenação da pedagogia e se auto-intitularam as condutoras da reforma do currículo. Eu, Certo. pegando esse resultado, eu achei drástico. O anterior, 1000 vezes melhor. Desmantelaram. Aí eu comentei no meu trabalho agora com algumas colegas, gente, estou analisando os 2 currículos. Praticamente o novo está dentro da resolução de 2019 para a formação de professores, para licenciaturas. Reduziram a carga horária. 2015 era para elevar para 3.200 horas. Agora tem menos de 3.000 horas. Tem muita coisa errada, muita. Sei lá, as pessoas andam muito despolitizadas, dá até tristeza. Isso faz parte desse contexto aí, né, Lúcia? De direito a volver, banda de música empreendedorista e coisa do gênero, né? É uma contraofensiva do capital, né? É. Tá difícil. E a questão da formação de cooperativas, que estava indo bem no primeiro e segundo governo Lula, não foi retomado agora. Mas esse Marinho no Ministério do Trabalho, ele é muito ruim. Ai, que cara topeira, meu Deus do céu. Ele foi presidente do sindicato em São Bernardo, né? Péssimo. E foi prefeito. Péssimo, Ah, ele foi prefeito. péssimo. Então tá, Lúcia, talvez a gente possa ficar por aqui hoje. Tá bom. Muito obrigada, viu, Paulo? Gostei Não, eu que muito. agradeço, foi muito legal o debate hoje. Muito, muito obrigada, porque você esclareceu muitas coisas para mim. Agora, Lúcia, você viu que a Pamela abriu um canal no YouTube e está pondo todos os nossos debates lá. A Pamela, não vi. Então, eu vou te mandar o link. Então, todos os nossos debates estão sendo gravados e eu mando a gravação, eles põem lá. Então, essa conversa de hoje também foi gravada. Também foi gravada. Ah, interessante. É Nós estamos bom, começando a receber o feedback. mas isso é bom, Paulo. Paulo, É eu bom, nem é te bom. falei. Eu vou mandar para o seu e-mail. Eu realizei 6 podcasts, Ah, que legal, Lúcia. Manda sim. debates. E eu ainda não preparei os próximos, mas eu estou tão em dúvida, porque é muito caro. Eu estou pagando Sim. 1.200 por mês para Nossa. 2 sessões, para 2 sessões. E Eu você acho não que está consegue muito. fazer isso gratuitamente, Lúcia?
Eu estou pagando a Rádio Baruch. Eu aluguei horário na Rádio Baruch. O cara faz a edição. Ele fez a música do podcast. Mas eu certo. não estou Tem vendo todo um muito trabalho, né? resultado. Porque eu também estou pagando a moça para fazer o card pelo Canvas para poder fazer uma coisa bonita de divulgação. Mas eu não tenho muita entrada na divulgação. Como que eu vou conseguir ampliar a divulgação? Certo, O certo seria a Rádio Baruch também fazer esse trabalho. claro. Né? No Então, nosso não tem caso, no sentido. caso do grupo de estudos aqui, é o material bruto que está indo lá pro canal. Então, todas as conversas, né, papos paralelos, interrupções, Uhum. tudo entra. Entra, né? Agora, esse, Paulo, eu havia pensado para dar formação para movimentos sociais, movimentos Certo. populares, Interessante. porque a gente precisa se concentrar hoje na formação política dos grupos. É o mais importante, né? A gente tem que estar voltado para isso agora, com urgência, Paulo. Me manda um link para. Eu vou te mandar esses. E eu falhei de não divulgar aí para vocês também, mas eu não dou Legal. conta, eu Ô, faço Lúcia, isso. nós temos um grupo no Telegram e no Signal. A Júlia, inclusive, participa do grupo do Telegram. Seria É? interessante você participar, porque você pode divulgar tudo isso no grupo. E Eu vou te quantos mandar o membros link. tem no Telegram? Você tem que instalar no celular o Telegram, que é um aplicativo similar ao WhatsApp, só que é software livre e tal. E eu te mando o link e você já entra, já passa a fazer parte do grupo. E esse Signal, que é? O Signal, eu acho também é um aplicativo de rede social, né? Também é software livre, tem uma boa criptografia, eu acho um dos melhores. Agora, ele não é tão flexível quanto o Telegram. Por exemplo, às vezes a gente compartilha livros no Telegram que tem um tamanho que o Signal não admite. Mas nós temos um grupo no Signal também. O nosso grupo de estudos, ele está no Telegram e no Signal, exatamente porque os dois são software livre e com boa criptografia. Eu até vi que os golpistas aí usaram o Signal, né? Para se comunicar, mas usaram exatamente pela criptografia. Olha, Hein? eu estou muito alienada nesse ponto. Mas Ignorante. eu te mando os Como links. se chama isso? Analfabetismo tecnológico. Mas a gente tem que entrar gradativamente nesse campo, viu, Lúcia? Por exemplo, em 2023, foi aprovada uma lei instituindo a Política Nacional de Educação Digital. Eu achei muito importante, ela torna a inserção da educação digital muito mais enfática em todos os níveis de ensino, com ênfase para a formação de professores, abordando o conhecimento de hardware, de tablet, de computador, de redes sociais, de ética na internet, de criptografia, tudo que se usa. E tanto a avaliação quanto o financiamento vão estar ligados aos cursos desenvolverem aquilo que está na Política Nacional de Educação Digital. Agora, em novembro, no dia 13 de novembro, portanto, a semana passada, há 2 semanas, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma nova resolução de estabelecendo diretrizes curriculares do ensino médio. E a ênfase na questão digital, muito em função dessa lei, está bastante grande. Então,
a gente tem que fazer um certo esforço e entrar nesse campo, viu, Lúcia? Mas a gente tem que entrar discutindo também didática e metodologia de ensino. Por quê? Claro, sem dúvida. Porque eles têm empurrado muito o autodidatismo, Certo. o aprender a aprender. E, na verdade, nós temos que, pelo menos eu sigo muito Vygotsky, eu prefiro 1000 vezes, claro, eu aprendi a criticar Piaget a partir de Vygotsky, e acho Vygotsky fenomenal. A obra dele é muito importante. Então, não dá para a gente, senão nós vamos realmente perder o link, o cordão umbilical com a história da humanidade. A gente tem que tomar, a gente tem que estar dentro, tem que contribuir. Você sabe que eu traduzi do russo um texto do Luria, que Ah, basicamente é sobre a obra do Vygotsky, chamado Psicologia como Ciência Histórica. Muito interessante. Eu vou te mandar, Lúcia. Manda. Então, eu vou te mandar os links do Telegram e do Signal, Tá. mas E esse também. a maior muvuca é no Telegram. A maior parte das Tá. pessoas está no Telegram. Poucos entraram no Signal. Tem lá um grupo no Signal, mas é menos movimentado. Agora, o Telegram é bem movimentado. E, enfim, é só clicar no link. Só que você tem que instalar no seu celular. Eu preciso Entra lá fazer uma limpeza nesse celular também, para ele ficar mais leve. É. E aí instalo esse Não, Telegram. mas o Telegram e o Signal são softwares muito pequenos, né? Eles não exigem muito do celular, não. Ah, tá bem. Vê com a Júlia, ela participa do grupo, né? E é muito importante porque agiliza muito a comunicação, Lúcia. Tá. Por exemplo, às vezes ela me manda um Dia recado, dela. ela falou, vou chegar atrasado, ou não dá para antecipar. Aí no Telegram a gente vê direto, né? Uhum. Enquanto que no e-mail já fica menos flexível. Então tá, Lúcia, eu vou te mandar esse material e nos vemos aí na próxima quinta. Tá ótimo, Paulo. Acho que Muito nós nos obrigada. vemos amanhã, né? Amanhã nós vamos fazer um último é. encontro É, daquele livro do Bob. sim. Eu estava comentando com a Julinha, eu falei, Julinha, na semana passada, né? O último capítulo é mais do mesmo. É, né? O Vou ler Michelangelo agora. Monteiro, o que nós já discutimos sobre ele é tudo. Tá bom. Mas aí ela falou, mas vamos fazer um último encontro para um fechamento, né, da discussão. Uhum. Então amanhã a gente deve fazer esse último encontro. certo. Aí, eventualmente, a gente combina uma Tá nova bom. leitura. Tá. E você manda um abração aí para Bel, Paulo. Mando sim. Saudade da Bel. Mando sim, Lúcia, obrigado. Eu falo para ela que minha vida está tão louca, que eu não consigo. Eu estou hiper atrapalhada. Eu imagino a correria. Então tá, Eu Lúcia. movi montanhas, sabe para quê? Movi montanhas para ir no encontro da Amped no Espírito Santo. Ah, certo. Eu fui sedenta de encontrar um bom debate. Mas só o primeiro dia valeu a pena. Certo. Aí eu antecipei minha volta. Cheguei aqui hoje. Mas tá bom então, viu? Um abração. Lúcia, outro. Tchau, tchau. Tchau.